Olá, muito bem-vindos a mais um Video Plus. Hoje eu vou começar com a série de vídeos interativos que eu tinha prometido, que íamos fazer, com um quadro à frente e explicar várias coisas do ângulo do investimento imobiliário. Hoje vamos começar com como selecionar inquilinos e como ter bons inquilinos nos nossos imóveis e, portanto, eu vou explicar uma série de coisas sobre as quais os investidores se debatem muito frequentemente e, essencialmente, questões que surgem muito regularmente e que, antes de surgirem, os investidores não colocam muitas vezes a questão e depois de surgirem vão logo perguntar e parece um drama, foi um acontecimento muito grave, uma situação muito grave, porque correu mal. Ou seja, quando tudo corre bem, quando alguma coisa corre mal, parece que é o fim do mundo. E, portanto, é importante que os investidores imobiliários tenham assente esta questão de, terem um método para filtrar inquilinos e para selecionar bons inquilinos. Eu vou aqui dar algumas dicas, não é propriamente um método, mas acho que serão bastante úteis. Então, a primeira coisa que eu normalmente levo em conta na filtragem e na seleção de inquilinos é a estabilidade do ponto de vista profissional que essas pessoas têm, ou seja, embora me foque muito em mercados para estudantes, e estamos a falar de um segmento diferente, no residencial normal, que é esse que eu estou aqui a abranger primeiro, portanto a famílias, se quisermos, no grosso modo, aquilo que acontece é que eu olho muito para a estabilidade profissional dessas pessoas e normalmente peço o contrato de trabalho que essas pessoas têm, o vínculo de trabalho que elas têm, quase como um banco faria. Portanto, a estabilidade profissional dessas pessoas, no caso de ser um casal, portanto, dos dois outorgantes, se quisermos, dos dois inquilinos ao mesmo tempo, mas é natural que se um deles tiver uma estabilidade profissional muito maior do que o outro e haja uma razoabilidade nessa situação, então naturalmente que um deles tendo essa estabilidade profissional depende da situação, ou seja, não é preciso que os dois tenham, não é absolutamente preciso que os dois tenham e não é por um não ter que o outro pode não, portanto vou cancelar o contrato porque o outro não tem, não é? Portanto, estabilidade profissional. Aquilo que eu também recomendo é pedir os contratos. Há muitos inquilinos, felizmente o mercado em Portugal já está a maturar bastante, há muitos potenciais inquilinos que vão dizer logo que não mostram este contrato de trabalho, porque é uma coisa muito pessoal e porque não entendem o porquê, e normalmente a minha experiência diz-me que os inquilinos que efetivamente querem cumprir e querem ver um imóvel e realmente querem ficar com o imóvel não têm nenhum problema em ceder este tipo de documentação. Já agora, se a mesma pessoa for a um banco pedir um crédito à habitação, o banco naturalmente vai pedir a essa pessoa exatamente a situação profissional toda com um detalhe até muito maior do que aquilo que um senhorio faria. E, portanto, nós temos que enquadrar as coisas e começar a perceber que, efetivamente, arrendar um imóvel é um compromisso grande, de parte a parte, e que, portanto, se queremos ter uma cultura de arrendamento sólida e fiável, em que o investidor / senhorio se preocupa com o imóvel, se preocupa com o bem-estar dos inquilinos, se preocupa em saber se há alguma coisa que está mal e rapidamente é diligente a resolver todas essas questões, então os inquilinos também têm que perceber que têm que dar muitos destes detalhes ao senhorio para que ele se sinta confortável no negócio de arrendamento que está a fazer. Segundo ponto também muito importante diz respeito à caução. Eu já falei sobre isto algumas vezes e já disse algumas coisas relativamente a isso. Primeiro, a caução tem, se quisermos, dois ângulos diferentes. Em primeiro lugar, eu peço sempre 2 meses ou 2 mensalidades do contrato que estamos a celebrar de renda como caução. E muitas vezes muitos senhorios optam apenas por um. Aqui volta-se a aplicar a mesma lógica que eu falei no primeiro ponto. Se o inquilino ou se os potenciais inquilinos não quiserem ou tiverem um bocadinho de renitência em aceitar estes 2 meses de renda, então aquilo que me diz esse inquilino ou esses inquilinos é que eles não têm condições financeiras para eventualmente cumprir o próprio contrato. É claro que uma coisa não está relacionada com outra, eles podem simplesmente ter um problema de cash flow ou de liquidez e, portanto, não terem efetivamente 2 mensalidades de renda disponíveis. É claro que alguns de vocês podem estar a pensar, não é por os inquilinos não poderem pagar 2 meses de renda logo, mal começam o contrato de arrendamento, que necessariamente vão incumprir com o contrato. E, portanto, quando eu disse que me dá a ideia que eles podem não cumprir com o contrato,
uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, mas indiretamente está, ou seja, um conjunto de potenciais inquilinos que tenha liquidez para assegurar uma caução de 2 ou eventualmente até 3 meses de renda, em muitos casos pode-se aplicar isso, diz-me a mim que têm melhores condições para cumprir o contrato de arrendamento, mesmo que, no caso de não terem, nunca entrem em cumprimento, mas têm sempre melhores condições financeiras, é aquilo que intuitivamente me diz a mim, ok? Esse é o primeiro ponto muito importante da caução. A segunda é a devolução da caução apenas no final do contrato de arrendamento, ou seja, aquilo que é prática, infelizmente, em Portugal, ainda, felizmente já estamos a melhorar bastante e a maturar bastante, mas é ainda prática hoje que muitos inquilinos acabam por utilizar a caução como pagamento do último mês de renda. E isso desvirtua totalmente a caução. O propósito de nós termos uma caução é conseguirmos, no final do contrato de arrendamento, validar o estado da casa e, se houver algum dano que não decorra do uso natural, fazermos uso dessa caução. Ora, se o uso dessa caução vai ser para o pagamento do último mês de renda, que normalmente vai até o dia 8 desse mês, então, se o inquilino, entre aspas, destruir uma casa do dia 8 ao dia 30 ou 31, aquilo que acontece é que o senhorio não está salvaguardado e, portanto, deve sempre ficar estipulado, e os senhorios devem ser muito abertos relativamente aos inquilinos logo no início deste contrato, na celebração deste contrato, em que explicam: caro inquilino, eu tenho muita estima por si, a devolução da renda, além do valor da caução serem 2 meses de renda, ou eventualmente 3, dependendo do caso, a devolução acontece apenas no final. Em que é que isto se traduz? Na prática, nós vamos ao imóvel no final do arrendamento, o arrendamento dura até ao dia 30 de um determinado mês, combinamos um espaço temporal, por exemplo, uma semana após o dia 30, o senhorio vai, portanto, naturalmente, mediante a disponibilidade do investidor / senhorio e do inquilino, passado o dia 30, há ali uma semana, nós combinamos, vamos todos ao imóvel, aferimos se há algum dano, na hora eu digo logo que não há, no caso de não haver, que é o caso mais normal, e eu já vou explicar porque é que este tipo de caução nos salvaguarda além do fator financeiro, mas no caso de não haver, passamos logo uma declaração, no dia seguinte ou nos dias seguintes fazemos a devolução dessa caução. No caso de haver, listamos todos os danos que encontrarmos. Normalmente eu faço questão que o inquilino esteja ao meu lado e, eventualmente, se os danos forem muitos, pedir, não obrigo ninguém naturalmente, mas pedir ao inquilino para os danos que eu aponto, fotografo e aponto num papel, ele rubrique também essas páginas ou assine essas páginas para efetivamente confirmar que me entregou o imóvel nessas condições. E, portanto, é isso que deve ser feito, é um passo muito grande relativamente àquilo que é a cultura, digamos, normal e tradicional em Portugal. Agora, uma espécie de uma dica, aquilo que eu estava a dizer de nós forçarmos 2 meses de renda numa caução, ou 3, no caso de se justificar, tem a ver com duas coisas. Primeiro, a caução ser maior é de facto um ponto muito importante porque salvaguarda mais o investidor, mas também esse mesmo facto inibe, na minha opinião, empiricamente, depois de muitos anos de mercado, inibe os inquilinos de criarem danos. Porquê? Porque sabem que têm um montante elevado, entre aspas, preso relativamente àquele contrato e vão ser ainda mais inibidos do que seriam se tivessem apenas 1 mês de renda como caução a criar danos. Ok, terceiro ponto muito importante e associado à caução é a parte dos fiadores. Agora é assim, vocês podem estar desse lado e dizem, ok, tudo isto vai muito na prática de salvaguardar a posição do senhorio e provavelmente o inquilino não vai ceder com muita facilidade a essa posição, que é a de salvaguarda do investidor / senhorio. Mas eu penso que há uma relação e eu vou aqui dar coisas que efetivamente se traduzem também para um ganho do lado do inquilino. Mas a questão dos fiadores, e aqui eu posso estabelecer um paralelo, leva-me ao ponto anterior em que eu estava a dizer que, ao terem 2 meses de renda como caução, os inquilinos estão mais inibidos de criar danos no imóvel. Os fiadores é exatamente a mesma coisa. Eu tenho fiadores em praticamente todos os meus contratos, mesmo que se tratem de estudantes e os pais sejam os fiadores desse contrato, e já são normalmente os pais que pagam as rendas, normalmente.
Mas acontece exatamente a mesma coisa. Como há um fiador no contrato, o inquilino fica mais inibido de criar danos e de arranjar complicações. Porquê? Porque tem lá um fiador associado a esse contrato. Além disso, salvaguarda naturalmente a posição do investidor no sentido em que, se não receber a renda proveniente do inquilino até ao dia 8, pode contactar o fiador e, enfim, eu farei provavelmente um vídeo com o Dr. Sérgio Vaz, onde nós falamos dos trâmites legais disto tudo. Aliás, nós vamos começar a gravar uma série de vídeos mais na parte jurídica, em que eu trago o Dr. Sérgio Vaz para vir falar deste tipo de tópicos, mas podem contactar como investidores os fiadores para procederem ao pagamento da respectiva renda. Na ótica de, ok, isto só beneficia o investidor e o senhorio e tudo isto vai criar mais dificuldades em eu ter um inquilino, em primeiro lugar eu estou a assumir que vocês já estão a investir em mercados onde a procura é muito grande e, portanto, há muitos inquilinos, porque é assim que devem fazer, não devem escolher mercados com poucos inquilinos, porque independentemente das regras que tenham associadas aos contratos de arrendamento, vai ser pior, vai ser mais difícil arrendar o imóvel, mas relativamente aos fiadores e para fazerem essa conexão, normalmente aquilo que eu faço é, se os inquilinos, vamos admitir que eu tenho um imóvel e pretendo receber por ele 500 euros mensais de renda. Aquilo que normalmente eu faço é oferecer esse imóvel ao mercado por 550 euros como valor mensal de renda. No entanto, reduzo para os 500 euros, portanto 550 para o mercado global. No entanto, se os inquilinos optarem pela questão dos fiadores, e portanto é uma opção que eu lhes dou, não obrigo necessariamente à existência de fiadores, dou-lhes essa opção. Se por acaso optarem por ter fiadores, então este valor é reduzido em 50 euros e vai dar o valor que eu queria receber. Ou seja, o valor quando eu quero receber por um imóvel, eu defino muito bem definido, com base nas contas de rentabilidade que quero e naquilo que o imóvel vale. E, aliás, eu vou gravar um segundo vídeo, não digo já de seguida, mas um dia deste, sobre como atrair grandes inquilinos e a proporção da renda, o papel da renda, o papel do valor na renda, da renda, se quisermos, nesse contexto. Mas, essencialmente, eu defino isso. E, para mim, não haver fiadores, quando eu defino o valor de 500 euros, é já com o pressuposto de haver fiadores. Mas eu posso ter um inquilino que está sozinho na vida, que não tem um familiar, não tem um fiador, ou prefere até pagar um prémio e não ter um fiador no contrato. E pode ser um inquilino exatamente cumpridor. Então, eu proponho precisamente esse decréscimo ou esse aumento, dependendo da perspectiva que estão a ver, para efetivamente celebrar esse contrato de arrendamento. Uma dica aqui que não está completamente relacionada com o processo de selecionar inquilinos tem a ver com as contas do imóvel. Muita gente, aliás, no nosso grupo de Facebook perguntaram há pouco tempo se num contrato de arrendamento deveriam incluir essas contas no próprio contrato de arrendamento e depois os inquilinos pagarem ao senhorio, e a minha experiência empírica diz-me que nunca devem aceitar que o inquilino vos pague essas contas a vocês e vocês paguem essas contas às empresas que prestam esse serviço. Por dois motivos. O primeiro é que fiscalmente isso pode ser um ganho e depois não podem deduzir a fatura porque não é dedutível em arrendamento, despesas com eletricidade e água, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se por acaso tiverem um inquilino que não cumpre nas últimas faturas e efetivamente não vos envia o dinheiro das últimas faturas, aquilo que vai acontecer é muito simples, o investidor fica numa situação fragilizada e, portanto, eu aconselho que nunca incluam contas de eletricidade e de água nos contratos de arrendamento e que sejam sempre os inquilinos a pagá-las diretamente. E pronto, haveria muito mais para falar sobre este tópico. Eu tenho mais de 20 pontos em que, não é que os avalie sempre, mas que posso eventualmente recorrer para avaliar potenciais inquilinos que tenho, mas estas são as dicas gerais. Para saber mais sobre isto, eu tenho um método no meu livro, o link para a compra do livro está aqui em baixo, Investir em Imobiliário do 0 ao milhão, segunda edição já. Muito obrigado a toda a gente que comprou a primeira edição. Temos vídeos relacionados que vão aparecer provavelmente aqui, ou aqui, eu nunca sei, que o Pedro vai colocar sobre esta questão, e até ao próximo vídeo. Quando vê-lo lá, bons investimentos imobiliários, fique bem.